Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que, por incrível que pareça, o Neto falou algumas coisas positivas aí do time do Palmeiras. Tem novidade aí de reforço chegando no time do Verdão e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do time do Palmeiras? Então assista esse vídeo até o final. A única coisa que nós temos é tirar sarro do Palmeiras, o que ficou muito pouco, no meu entendimento, pro corintiano, pro São Paulino, pro Santista, pros ídolos que eu vi um monte de gente tirar sarro. Eu, particularmente, vi um jogo lá, não sei o que, falei, caramba, cara, de novo esses caras dando alegria pra nós. Porque é uma coisa natural, porque aí vem a Leila, aparece lá nas escadarias da Filadélfia do Rock Bambu. Ela acha que jogou bola. Ela acha que ela fez gol, né? Ela acha que... Aí vai, perde o jogo. Aí depois ela vem e fala assim, olha, quem vive do passado. Mas quem vive do passado tá bem próximo do presente, do futuro, né? O passado ele é importante para nós. Mas aí vocês vêm e começam a colocar. Porque em relação ao futebol, o Palmeiras tá nadando de braçada. Isso é verdade, Godoy, Souza e Veloso. Tá nadando de braçada. Aonde? Em relação aos títulos do Brasil, não tenho dúvida disso. Você estava onde nos últimos 5 anos? Dos últimos 5 anos. Aqui, ó, pra resolver o problema do Mundial, trouxe pro Veloso. O que é isso aí? Mundial do... Aquele ventilador mundial. Aí é o mundial. Não sei não, senhor. Você não quer segurar isso aí, não? Aí, irmão. Calor. E quem que vai ganhar a Libertadores esse ano de novo? É o Corinthians? É o Internacional? É o Grêmio? É o Vasco? É o Santos? Vai ser o São Paulo? Não. Sabe quem vai ganhar de novo? Ou vai ser o Palmeiras, que não tem Mundial, Flamengo ou Botafogo. Mas o sarro, essa parada... Eu sinceramente, o Cascão gosta disso, o Marquinhos fez as coisas aí. Ô Veloso, você já falou, não fala Veloso. Por que ele tomou o gol, Veloso? A bola foi desviada, é verdade, mas o desvio foi longe, a bola não tinha uma velocidade para tirá-lo da jogada, tanto que ela foi em cima dele. Eu acho que o que ele errou, que ele se atrapalhou ali, foi que o desvio, ele estava fazendo um movimento e a bola foi para o outro lado, mas o movimento que ele faz, ele erra a bola. Se ele para a mão atrás e deixa a bola bater, provavelmente ele faria defesa. O movimento dele tirou ele da jogada. Pode um goleiro desse tomar um frango desse, cara? Pô, dá licença, cara, tomar um frango desse. Capitão do time, bota o frango dele aí de novo, aí. Vai, Thiago. O frango! Isso é uma granja! Isso é uma granja, o cara quer dar manchete. Souza, o que você viu desse gol? O que você viu, Souza? Eu vi um frangaço também, com todo respeito ao Everton, mas um goleiro do nível do Palmeiras não pode tomar um gol como esse, não. A bola desvia lá no Giai, lá na frente, a bola devagar, ele caiu antes, cara, vai dar... absurdo isso, velho. Ele não tá com a raquete de beach tênis ali pra poder dar uma raquetada na bola. Pô, nem com a raquete de beach tênis ali você chutava a bola, você tira com o pé. Se o cara fica de pé, ele tira com o pé. Se ele tá em pé, ele pega a bola assim. Ele pega com a mão aqui, ó. Faz aqui, Ele ó. cai antes, Veloso. Veloso, o que você falou disso? Ele tá caindo. caindo. Olha o movimento, a bola vai indo nele, ó. Tá indo. Ele faz o movimento para frente e ele tira a mão da bola. Porque a bola plano. tá indo no braço dele. E esse movimento de bater na bola, que eu até hoje não sei, entendo porque faz isso, né? Se ele deixa o braço parado onde estava, não precisa mexer nada. Caiu antes. Só onde estava, a bola ia bater no braço dele. Esse movimento que ele fez, ele tirou o braço da direção da... Ó, Ele faz sempre isso, Veloso. mas ele tá errado, eu não gosto disso, não gosto. Você Você não gosta só dele, de vários A goleiros. bola tá indo pro outro ângulo. A bola Pega tá só o indo gol, pra- gente, eu não quero vibrar. Não quero ouvir, eu só quero gol. É isso. Não quero mais nada, só o gol só, pô. Olha assim, ó, a Isso, bola tá essa indo é no imagem. braço dele, ó, a bola tá indo no braço dele, ó, ele tira o braço. Se ele deixa o braço, A bola bate no braço a dele bola e para. bate no braço dele. E para. Esse movimento que ele faz, ele tira a possibilidade dele fazer a defesa. Então teve o desvio lá no Giai, teve. Mas Mas pequenininho. foi longe e a bola era fraca. Olha o Richard Rios. Então o erro ali, ó, foi da decisão dele, de dar essa raquetada aí na bola. Isso aí tá marcado pro resto da vida, viu? Olha o Richard Vai Rios. passar 100 anos. Vai estar 100 anos aí. Perdeu por causa disso, Souza? Perdeu, com certeza absoluta. Eu tenho convicção que não passaria, que o Palmeiras jogaria como nunca e perderia como sempre, que é Mundial. Como é que é, Souza? Ia acontecer do mesmo Olha, jeito. tá forgadinho. Não, mas é a realidade. O Palmeiras nesse momento jogava melhor que o Chelsea. Quê? Nesse momento da partida jogava melhor que o Chelsea. É, Aí velho. toma esse gol, é. Foi aos 37, né? Do segundo tempo, gol? Foi mais. 38? 40 e... Não, não foi tudo isso. 30,
37. 37. Eu sou monstro, seu negócio de número aí. ligado. O que é isso aí, Veloso? Você já treinou isso aí? Não. Passou, foi exatamente os 2 gols que passou. Olha lá, Luiz, o resto ele pegou. Bota de novo aí, rapaz. Bota de novo aí. Vê isso aí, o gol. Bota o gol, o frango dele. O cara meia dúzia ali, segurou o negócio, o cara perdeu. Olha lá. Olha lá. Rapaz, olha lá. Passou primeiro. Não, já tomou o primeiro. O que vale é o primeiro. Volta aí de novo. Volta aí. O que vale é o primeiro. Gol. Não é o primeiro que vale? Você... Não, Todos os erros ficam marcados. todos os erros ficam marcados, que por sinal é o primeiro. Né, olha lá. Bota aí. Aí, ó. O primeiro ele não errou. Você já fez esse teste aí, Veloso? Não. Você vai ter de gravidez já, Vamos Veloso? fazer? Eu? É. Tá maluco? Só faltava. Vamos fazer esse aí, traz aí que a gente faz. Olha lá, vai ver, olha lá. O cara não enxergou o negócio. Olha lá. Qual a ideia do Everton, você que foi um dos maiores goleiros da história do Palmeiras? Você não foi maior. Maior você não foi porque o Leão foi maior que você. Mas você tá entre os 5. Você acha que o Everton vai sofrer com isso ou não, Veloso? É ruim, né? É ruim o momento. Os caras metem o pau no Marcão. Um momento como Você viu o esse. que os caras fizeram com o Marcão? Negócio lá de 99, que injustiça. O jogo empatado, né? O Palmeiras bem no jogo. O Palmeiras estava bem no jogo naquele momento. Porque o Chelsea fisicamente, o Palmeiras estava melhor que o Chelsea fisicamente. Então a tendência era realmente... Mas a única coisa que a gente fala, não perca o seu raciocínio, a única coisa que a gente fala também no Palmeiras é que o Palmeiras está bem fisicamente e tecnicamente. Você pega um cara que não tem dente, o Tigrinho. Você pega, infelizmente, o Paulinho que tá machucado. O Alan tá jogando bem. O Estevam fez um gol. Jogou bem. Aí o treinador não coloca o Maurício e não coloca o Rafael Veiga. Nossa, tá de brincadeira, cara. Desculpa. Mas aquele momento do jogo era o momento do Palmeiras. O jogo é 90 minutos, Veloso. Você sabe disso. Poderia ir até 120 se não tivesse tomado o gol. Poderia até ser. Mas como que você prova pra mim que se tivesse o Maurício e o Rafael Veiga, não estaria 2-0 pro Palmeiras? Eu não entendi também porque ele não começou Cara, com o não é Maurício. possível você não bota 2 jogadores com a qualidade que tem o Rafael Veiga. E o Maurício vinha jogando bem, E o Maurício Campeonato jogando Mundial bem. todo. A culpa é do Abel, meu irmão. O Abel que perdeu o título. O Campeonato Mundial, o Maurício ia jogando bem. E nesse jogo, que era decisivo, ficou de fora. Não, dá uma olhada no zagueiro. O zagueiro que dá bote. Eu falei que foi o Fux, foi o Giaia. Não pode virar de costas. Não pode virar de costas e zagueiro, meu irmão. Zagueiro não pode acompanhar assim, cara. Ou pode Souza e também Godoy. E onde a bola foi metida ali passada pro Palmer, não pode entrar ali nas costas dos volantes se o Palmeiras estava se defendendo Mas tão bem. começou lá na frente, sabe quem é que foi? O Vitor Roque tinha que fechar o corredor. O zagueiro vem até a intermediária para dar um passe de 15 metros. Mas é isso, né, Veloso? Ele coloca os principais jogadores só para marcar, né? Não Ele colocou o ala para correr atrás do zagueiro, Enzo. O zagueiro pelo lado direito é o que mais saía. Uhum. E é o que menos foi marcado. Porque era o lado que o Vitor Roque tinha que fechar ali. O corredor não fechou. E depois o Abel falou na coletiva que era o Facundo para pegar. Mas o Facundo tava batendo com o lateral. Ele tava marcando o lateral. E aí o zagueiro sai e vem até a intermediária do Palmeiras para dar um passe de 15 metros. Aí. Não pode você colocar jogadores que são atacantes só para poder marcar, porque os atacantes do Palmeiras nesse jogo aí só marcou. E é isso, ele assistiu a gente falou aqui o campeonato inteiro. É uma coisa dele, né? Porque ele faz isso no Brasileiro, tá tudo certo. Quem vai falar do Palmeiras, do Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e Paulista, cara? Quem de nós, em sã consciência, pode falar? Mas já tá no momento dele ser questionado o conhecimento dele tático, a estratégia, porque jogando contra a Europa, quantos mundiais ele já disputou? 3. Quantas vitórias ele teve contra time europeu? Então o conhecimento dele é muito bom no Brasil. Quantos teve o Renato? Aí entra esse detalhe. Quem tem uma imagem mais positiva como técnico, o Renato ou o Abel? Abel. Certo? E quantos jogos ele ganhou de treinadores de times europeus? Nenhum. Quantos em mundiais? É só fazer a contagem. Outra coisa, em termos de investimento, no ranking dos mais endividados, o Palmeiras está à frente de dívida mais endividado do que o Fluminense. O Fluminense está lá e o Palmeiras já veio embora. Então isso tem que ser questionado também. Porque, olha aqui, o Veloso já foi técnico prático, tem a sua formação, Souza. Veja os exemplos e as observações que eles citaram aqui. Será que só eles conseguem ver isso? E o treinador que está lá trabalhando com toda essa imagem positiva, com esse conhecimento... Não perca esse raciocínio. Ele não conseguiu ver isso? O Godoy,
Onde Souza tá? e você, Veloso, ele não conseguiu fazer o centroavante ter tesão pra fazer gol. Aí, Você tem o Flaco Lopes, que é o cara que faz gol, mas eu não coloco ele, aí eu coloco o Tigrinho, e eu dou moral pro... Olha o nome do passe. todas as contratações, de todas as contratações, quais ou qual Felipe deu Anderson. certo até agora? E, então, pela quantidade que veio, que chegou e que está atuando e dando resultado, tem alguma coisa errada. Ou na maneira de gerir o grupo, ou na maneira de orientar o grupo, ou orientar individualmente. Então, tem que ser questionado sim a competência e a capacidade do técnico. Não é só jogar a culpa numa falha individual. E o trabalho do técnico para colocar esses jogadores, esse grupo que ele colocou? Vinícius Nicoletti volta aqui no Sport Center, então, para atualizar o lado do Alviverde, que já retorna ao país, mas também respirando para voltar para os seus objetivos. Nicoletti. É isso aí, Mara. Alguns dias de folga, a delegação voltou no sábado à noite e retorna o treinamento aqui na Academia de Futebol na sexta-feira. São 5 dias de folga. Como eu disse antes, o Palmeiras se prepara para voltar a campo na quarta-feira que vem contra o Mirassol. A tabela mostra clássico no final de semana contra o Santos. O Santos é contra o adiamento da partida, mas o Palmeiras já trabalha com essa mudança. A CBF ainda não confirmou. Palmeiras volta aos trabalhos sem o Estevão, que retornou com a delegação, mas já está dispensado, vai se apresentar ao Chelsea, e sem o Paulinho, que na semana que vem deve passar por a cirurgia na canela. Ele vai passar pela cirurgia, a gente não sabe ainda a data, o Palmeiras ainda não divulgou a data e quanto tempo ele fica fora, mas o Paulinho divulgou nas redes sociais que não deve voltar mais nessa temporada. Por isso, o Palmeiras está no mercado em busca de um atacante e está finalizando a contratação do atacante paraguaio Ramon Sosa, que passou por Olímpia, Tajeres e pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. Então está fechando esse atacante para suprir as ausências do Paulinho e também do Estevão. E o Palmeiras ainda tenta manter esse elenco para toda essa temporada, mas a gente sabe que muitos jogadores despertaram interesse de clubes como o Richard Rios e o Piquerez. Se algum jogador for negociado, o Palmeiras vai no mercado em busca de reposição para esses atletas. Obrigada, viu, Nicoletti, trazendo pra gente o mercado do Alviverde. Antes de falar sobre o futuro, eu quero falar sobre o presente e um passado recente. Eu queria te ouvir, Breiler, sobre a entrevista do Estevão ali após o jogo, que teve aquele momento que ele responde o questionamento do repórter, foi até do Facincani, que trabalhou com a gente aqui. Ele dá uma risada, evita falar sobre a história, depois olha pro Abel, dá uma outra risada. Para alguns torcedores do Palmeiras isso pegou mal, porque era depois de uma eliminação, a saída dele do clube, e ele rindo na entrevista. Como que você interpretou essa situação? Mari, tem aquela frase, né? Tem gente que ri de nervoso. Um garoto de 18 anos, se sentindo pressionado, e ele sofreu muita pressão nesse Mundial, porque ele sai ali com a pecha de parte da torcida do Palmeiras de que não era decisivo em jogo grande, em grandes cenários, em grandes palcos, em grandes ocasiões, e encerra sua trajetória marcando um gol importante, o gol do empate contra o Chelsea, um golaço, jogada dele individual, e também pressionado por aquilo que poderia acontecer e aconteceu, que era um encontro com o futuro clube, com o Chelsea. Imagina tudo isso na cabeça de um garoto de 18 anos. O cara fica confuso, vai se perder, vai derrapar, e ele derrapou, né, quando perguntado sobre como estava o foco, a cabeça, ele disse, eu estou pensando, de fato, isso é algo que me preocupa, é uma mudança de país, de clube, claro. É normal que qualquer pessoa fique ansiosa em relação a isso. Ele poderia ter deixado de canto e ter sido protocolar, não, estou focado só no Palmeiras, na minha despedida, mas aconteceu esse momento de sinceridade e ingenuidade. E depois, num questionamento normal, ele se viu na obrigação de dar uma resposta e até já, de certa forma, mais tranquilo. E ali, o sorriso, para mim, é muito menos de deboche, muito menos de alguém que não estava se importando com a eliminação do Palmeiras, e mais de alguém que ainda não está acostumado a lidar com esse tipo de situação, que é se ver numa coletiva de imprensa, numa coletiva em que se despede dos torcedores. Então, para mim, colocar o Estevão, a última imagem dele, a declarações, a postura diante da imprensa, é muito raso diante
do que ele já fez, do que ele já alcançou na carreira e pela projeção que ele tem. O Estevão pode chegar no Chelsea e lutar por minutos já na temporada de estreia. Ele mostrou isso para o futuro treinador, o Enzo Maresca. Então, eu, no lugar do torcedor palmeirense, valorizaria mais um grande jogador que o Palmeiras revelou e não ficaria com essa imagem de alguém que fez menos do que poderia. Para mim, o Estevão entregou tudo que podia, principalmente no jogo contra o Chelsea. Eu concordo com você sobre a atuação, eu só acho que a reação dele foi menos de nervosismo, e aí é uma interpretação, e aí não sei se existe algum histórico, porque acontece muito do jogador com o jornalista, com o repórter, e às vezes é uma risada de um deboche, não sobre a situação do Palmeiras, sobre ele, ou sobre, eu sabia que ia ser você, não sei nem se é essa a situação, tá? Eu tô criando aqui situações, eu sabia que ia vir esse tipo de pergunta, e você ri meio que de raiva, meio de um cinismo pra situação, e acho que não pro Palmeiras, mas aí fica no campo da interpretação até o Estevão falar. E essa vida após agora do Palmeiras, sem o Estevão, sem o Paulinho e contratações? Vai ter que contratar, né, por conta do Paulinho, principalmente já tinha desembolsado um dinheiro tremendo para o Paulinho tentar entregar agora em 2025, não vai ser possível. O Sousa é um meio atacante, também joga pelo lado, mas é um cara que também chega bastante ao ataque, finaliza de fora da área, mas é mais um ligeirinho, né? Driblador também. Em relação ao Estevão, obviamente vai fazer muita falta, o Estevão entregou bastante nesses anos no profissional, mas tem o Alan, né? O Alan que se mostrou muito bem, mais um, né? Mais um, mas o Alan que se mostrou muito bem nessa transição até o momento entre categoria de base e o profissional, se foi muito bem no Mundial. Então, acho que em relação ao Estevão, o Alan pode, se não... Agora tem que ver se ele vai sentir essa pressão de substituir o Estevão, porque antes ele estava ali jogando com o Estevão. Agora ele pode ser utilizado justamente aberto pelo lado direito, que é a função que ele também desempenhava. Mas pra mim tem ali, do lado do Breler ali, um nome que precisa da resposta, atrás do Breler. Vitor Roque, veremos então, a gente com muita calma e cautela para falar, mas também o torcedor vai perdendo a paciência. Depois da realização da campanha no Mundial de Clubes da FIFA, já se despediu do Estevão, eu ia falar se despedindo, já se despediu. Vamos acompanhar o que disse o Estevão depois da eliminação e já pensando, obviamente, no seu futuro clube, no Chelsea. Vamos lá com o Estevão. O que você teria feito de diferente, na medida do possível em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que para você acha que faltou? Outra pergunta para você. Talvez segurar um pouco mais no meio campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje, corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. André Donk. Eu achei bem aumentada a coisa, assim, né? Uma reação até a mais, a risadinha, tudo mais. Eu entendo a frustração do Estevão em relação a outra declaração, isso eu concordo com ele, que acho que se fez muito barulho de uma declaração natural de um jogador de 18 anos, que tem muita coisa acontecendo, e é difícil concentrar, acho que ele não faltou profissionalismo nem respeito ao Palmeiras, então eu entendo que ele tenha levado um pouco disso, mas assim, acho que foi muito mais em cima do momento. Sinceramente, acho que foi uma reação a mais do que em relação à pergunta. E a frustração, acho que sobretudo da forma como foi o jogo, né? Porque o Palmeiras teve um crescimento no segundo tempo, no momento que consegue o empate, estava melhor no jogo, o jogo fica aberto. Acho que o Chelsea jogou melhor durante os 90 minutos, a classificação do Chelsea é merecida. Mas o momento em que sai a eliminação do Palmeiras,
um momento bom do era um Palmeiras momento no jogo, né? bom do jogo e de um gol muito, assim, de infelicidade, né? Muito azar pelo desvio, do Everton não conseguia ali pegar, não achei falha. Acho que era uma bola que ele, pelo padrão do Everton, acho que ele até conseguiria defender, mas muito difícil. Às vezes a gente olha pela câmera lenta e sugere uma coisa muito potencializada ao que realmente é ali na velocidade natural do lance. Mas, enfim, acho que o Palmeiras, eu olhava na fase de grupos e tinha uma sensação, olha, ok, passou em primeiro, dentro do objetivo era o que se esperava, foi positivo, mas o desempenho não era convincente na fase de grupos, apesar do bom jogo contra o Porto, mas foi caindo. Só que você olha o mata-mata, e aí eu acho que o Palmeiras, em todos os sentidos, termina o Mundial com um balanço positivo. E aí, em todos os sentidos, acho que em desempenho, sobretudo pelo segundo tempo que faz com o Chelsea, é o grande jogo contra o Botafogo. Você chegar às quartas de final, acho que é um objetivo bem sucedido, sem falar em termos financeiros. Então, o Palmeiras evoluiu ao longo da competição, do mata-mata, e eu vejo como um balanço positivo, apesar dessa frustração, da forma como termina, a forma como se deu o resultado. Porque, como eu falei, acho que o Chelsea mereceu. O primeiro tempo não ter terminado apenas 1-0... Você elogiou, e eu concordo com você, o segundo tempo do Palmeiras, mas o primeiro tempo eu achei muito ruim. Não, foi ruim. Eu destaco a evolução. O primeiro tempo do Palmeiras. Ruim. O ajuste que foi feito, acho que a evolução que o time teve durante o jogo. Então, e de um adversário melhor. Olha o quanto de dinheiro que o Chelsea gasta a ponto de pegar o melhor jogador do Palmeiras agora. Então, acho que mais pela evolução durante o jogo, porque o primeiro tempo, de fato, se tivesse terminado 2-0 para o Chelsea já encaminhando a classificação, não seria nenhum absurdo, mas tem a melhora. Então, acho que de uma forma geral, a gente olhando os 5 jogos do Palmeiras, tudo o que aconteceu, nível de dificuldade, eu avalio como positiva a participação. Sobre o gol, o segundo gol, né, que decidiu o jogo, queria ouvir também a Mari, o professor Celso Zelt. Eu vi muita gente falando, foi um frango absurdo. Eu não penso assim, realmente. Eu vi o desvio ali no GI que muda a trajetória da bola, muita gente dizendo, não mudou nada a trajetória, para mim mudou. Mas ainda assim, apesar do desvio que muda a trajetória da bola e engana, atrapalha o Everton, eu vi falha dele, não vi frango. E para mim tem uma diferença, entre falha e frango. Mas houve falha na minha visão. Até porque é o Everton, né? É um goleiro de qualidade. E a lamentação dele ali também. Você vê, ele sente. O goleiro sente na hora, quando ele poderia fazer algo a mais. Eu acho que foi esse o caso. É claro que o histórico do lance, o desvio, a situação... falha, frango ou nenhum dos dois? Não, falha. Frango não, mas é uma falha. É uma falha porque ele poderia ter tido uma outra atitude. Foi um lance muito rápido, mas se a gente for justificar também todo o desvio, nunca haverá falha. Foi uma falha, eu acho que o Everton também sente isso. O time sentiu isso, a cara dos outros jogadores. É requinte de crueldade porque é um momento do jogo que, se o Palmeiras não estava melhor, pior também não estava. Não foi o massacre contra o imbatível time europeu. Não foi a história desse jogo. Também acho que o Chelsea foi melhor, mas o principal trunfo do Palmeiras é como ele gerencia a sua vida. O mundo não acabou por isso. O Palmeiras gerencia a sua vida muito melhor do que qualquer outro time brasileiro ou sul-americano e agora vai para outra. E eu acho que o caso da entrevista aí pegou-se ar, primeiro por quem fez a pergunta, que foi o Facincani. A pergunta é uma pergunta comum, o que poderia ter sido feito a mais? Eu só trocaria para quem foi feita a pergunta, porque essa pergunta é direcionada para o Estevão. A gente acabou de mostrar o golaço que ele fez do empate. Você colocar a responsabilidade da caminhada do Palmeiras no Mundial em cima de um garoto de 18 anos, não acho legal. Então, acho que direcionado ao Abel, o que você poderia ter feito de diferente, acho que ali o treinador consegue ter mais respostas. É um bom ponto, Mari. Do que você direcionar essa pergunta, porque a pergunta foi feita, o que você poderia ter feito diferente. Mas o menino está aí na vida, né? Ele tem que responder esse tipo lógico, de coisa. Claro, total. Você não vai poupar, porque... Eu também acho que, para quem fez de diferente, porque ele fez de diferente. Exato. Ele tirou do chapéu um coelho da cartola ali, calando a boca de muita gente. Eu acho que essa última impressão acabou essa história de que o menino não era capaz de fazer isso. Foi uma despedida à altura. Mas aí tem um histórico de ironiazinhas entre quem pergunta, entre quem responde. Aí chamam Abel e cochicha. Isso foi bem desnecessário. Sabe, os dois lados aí...
Os dois lados que eu digo, inclusive a imprensa em geral, parte da imprensa, a relação já estava envenenada, né? Por aquilo que o menino falou, que o Estevão falou da outra vez. Mas agora é bola para frente, ué. Sai o Estevão como saiu o Hendrick, como saiu o Gabriel Jesus. O importante é você ter uma estrutura para a vida continuar. Como saiu o Danilo. Palmeiras tem essa estrutura. Palmeiras é o mais estruturado clube sul-americano e brasileiro, talvez ao lado do Flamengo, e a vida não acabou. Tem os memes, tem as brincadeiras, tem ou não tem mundial, tem toda essa coisa de torcedor, mas como instituição, o Palmeiras está no lugar certo, no caminho certo. Sim. Mais ou menos o que disse a presidente Leila Pereira, obviamente também ironizando, devolvendo as brincadeiras, zoação que o pessoal faz, ou fez, ou está fazendo em relação ao Palmeiras ter sido eliminado, ela devolveu também na mesma moeda, falou, olha, quem não chega aqui, quem não disputa os mesmos campeonatos, ou quem vive de glórias do passado, tarará, não liguem para isso, vamos continuar lutando. Com brincadeira ou não, com zoação ou não, é um fato. O Palmeiras vai continuar lutando pelos principais títulos. Não sabemos se vai ganhar, mas que vai lutar, vai. Não vai? É candidato muito forte a estar no próximo Mundial. Seja quando for realizado o próximo Mundial, assim como o Flamengo é um outro candidato forte. É só essa pergunta aí, se ele deixa como ídolo. Eu tenho uma visão que o conceito de ídolo mudou. Né? O ídolo hoje em dia ele é muito mais eficaz do que eficiente. Antigamente, como assim? Ele resolve no tempo que ele passou por lá. Antigamente, ídolo era aquele cara que jogava 10 anos, né? Tião e Rivelino era o meio-campo lá do Corinthians quando eu era criança, quando eu era adolescente. Hoje não é mais assim. Ele passa por uma formação, né? É. Ele não é um meteoro que hoje cai. Exato. Hoje o ídolo é mais rápido. Nós tivemos vários ídolos rápidos nos últimos tempos no Brasil, né? Que jogaram muito menos tempo do que se jogava antigamente. Então, nesse contexto, o Estevão deixou sua marca como ídolo também do Palmeiras. Faltou essa coisa de uma participação mais efetiva em jogos importantes, grandes títulos. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Palmeiras que agora vai abrir o mercado da bola. O Palmeiras vai pra cima, sim. A Leila já falou que vai trazer alguns jogadores aí para compor o time do Verdão, né? Quem sabe até jogadores titulares aí, já que alguns jogadores podem sim deixar o time do Verdão, né? O Palmeiras que está fechando aí a contratação, né? Ramon Sousa é contratado pelo time do Palmeiras por 65 milhões como primeiro reforço após o Super Mundial de Clubes, né? O Palmeiras vem trabalhando no mercado da bola para qualificar o elenco para a sequência da temporada. Após o fim da sua participação no Mundial de Clubes, a equipe perdeu Estevão e além dele, Piquerez e Richard Rios são muito bem avaliados pelos clubes europeus. Lembrando aí que o Veloso trouxe a informação que o Real Madrid está querendo a contratação do Richard Rios. Então, se o Real Madrid está realmente querendo, o Real Madrid vai levar. Eu acredito que, né, por mais que o Palmeiras seja um time gigantesco, um time mundialmente conhecido, é muito difícil concorrer com a grana, principalmente do Florentino Pérez, a grana do Real Madrid, né, os campeonatos que o Real Madrid disputa. Então, se realmente o Real Madrid quiser a contratação do Richard Rios, eu acredito que fica muito difícil o time do Verdão segurar, né? Por isso que o time do Palmeiras já está aí encaminhando as suas negociações, né, fechando aí os seus acordos para essas contratações. Pois bem, pessoal, o Palmeiras está sim começando a se movimentar no mercado da bola. Acredito que vai trazer mais reforços além do Ramon Sousa. O Palmeiras vai sim trazer mais alguns jogadores, mas para isso, acho que no decorrer do que esteja acontecendo, né, vai vir jogadores para substituir, né, com uma questão do Piquerez, vai trazer algum outro jogador para substituir, logo, lógico, à altura. A questão do Richard Rios também, se realmente for por time do Real Madrid, o Palmeiras vai trazer aí um novo jogador para essa posição. Então, o Palmeiras que já perdeu o Estevão, já tem que se movimentar. Acredito que também tem algum outro moleque aí da base que possa surgir e estourar no time do Verdão. Isso é notório, muita gente já está se falando de um novo jogador que pode subir aí da base para o time do Verdão. Mas e aí, o que é que vocês acharam de tudo isso? O que é que vocês acham dessas contratações, desses reforços? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!